A paz do Senhor, meus irmãos. Bem, eu ia me apresentar, mas o pastor Vinícius já me apresentou. Eu sou membro da ADNV lá em Una, desde que a ADNV abriu as portas lá na nossa cidade, e também sou professor de geografia há algum tempo, e sou apaixonado por geografia. E sou cristão, sou filho de cristãos, então eu tenho aí mais do que a paixão pela geografia, uma paixão pela geografia de Israel. Por isso que não é para mim um peso, para mim é uma alegria eu estudar a respeito da geografia de Israel. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da geografia de Israel. Eu vou ler, para a gente fazer a introdução, no capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 27. Os descendentes de Terá. Versículo 27 do capítulo 11, a promessa que Deus fez a Abraão. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Certo dia, o Senhor, capítulo 12, certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. Seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vós eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu acho que a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas o contexto é o mesmo. Então, a gente vai começar falando dessa região onde morava o pai de Abraão e aonde Abraão peregrinou, que vai ser uma região que, dentro da história, essa é uma região muitíssimo importante, porque a região que a gente vai falar é a Mesopotâmia. Aqui a gente tem o mapa mundi. Gente, tem tem? Esse aqui eu não sei usar, não. Esse aqui não, né? Não, o laser. O laser. Ah, tá. Mas o laser não pega. Ah, pegou. Gente, então vamos lá. Enfim, é básico, beabá. A gente está aqui no Brasil, Espírito Santo, nessa região aqui, e a gente vai voar aqui para essa região aqui do continente asiático, que está de vermelho. Essa região do continente asiático se chama Oriente Médio. Oriente Médio é onde fica hoje os atuais países Iraque, Jordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita, e também, os irmãos conseguem ver onde que está o laser? Ali onde está o laser vai ser a terra que Abraão vai
ter como herança a terra chamada Canaã, atual Israel. Gente, o importante aqui do Oriente Médio é a gente entender que o Oriente Médio, se você perceber bem, ele vai atuar como se fosse um trevo. Como assim um trevo? É um lugar de passagem para os 3 continentes. O Oriente Médio fica na Ásia, só que ele faz divisa com o continente africano. E também, se você sobe um pouquinho aqui, onde que o laser está, é um país chamado Turquia, e atravessando o Estreito de Bósforo já chega na Grécia, continente europeu. Ou seja, na antiguidade, quando ainda não existia avião, aeroporto e tudo mais, há 4.000 anos atrás, se um africano, por um acaso, quisesse ir à Ásia, ele teria que passar nessa região. Se um europeu quisesse ir à Ásia, ele teria que passar nessa região. Se um asiático viesse à África, ele também passaria nessa região. Essa região, então, era uma encruzilhada, um trevo, onde povos do mundo antigo passavam por ali. E quanto mais contato um povo tem com outros povos, maior vai ser a cultura desse povo, maior vai ser o conhecimento desse povo. Porque povos que vivem isolados, eles têm um conhecimento muito pequeno. Povos que têm contato com outros povos, vai assimilando de um, de outro e de mais outro, conhecimentos que vinham da Ásia, o pessoal aqui do Oriente Médio assimilava conhecimento que vinha da África, conhecimento estes de ferramentas, conhecimento estes de culinária, conhecimento estes de filosofia. Então, vai ser no Oriente Médio que vai se desenvolver a civilização na qual nós estudamos hoje em dia. Vai ser no Oriente Médio que vai surgir, que vai nascer as primeiras religiões. Vai ser no Oriente Médio que vai nascer a escrita. Vai ser no Oriente Médio que vai nascer a agricultura. Vai ser no Oriente Médio onde os homens, os seres humanos, vão começar a viver em conjunto. Então, a sociedade vai se desenvolver no Oriente Médio, e não na Europa, e não no leste da Ásia, e não na África, mas especificamente no Oriente Médio. Só que o Oriente Médio é uma região, geograficamente, muito estéril. Deixa eu voltar aqui para a gente focar nessa áreazinha aqui, ó. Essa área que agora eu vou maximizar, vai virar essa área aqui. Os atuais países que eu já tinha falado, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita. Então, nessa região vai surgir a escrita, a agricultura, as primeiras civilizações, as primeiras religiões. Depois que Noé tem os seus filhos e passa muito tempo, e depois de bastante tempo as pessoas começam a criar novas ideias a respeito de Deus, e vai surgindo novas formas de adoração muito distantes daquela original, da época dos filhos de Noé. Então, vai nascendo novas filosofias e religiões naquele lugar. Agora, os homens estão muito distantes de Deus. Os homens estão tão distantes do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, do Deus único, que eles começam a ter religiões politeístas, tendo um Deus para cada necessidade da sua vida. É nesse contexto que surge Abraão. Abraão ele surge num contexto onde, para onde ele olhava, havia pessoas religiosas, mas que não conheciam o Deus único e verdadeiro. Existiam sacerdotes para cada Deus com D minúsculo. Existiam igrejas diversas, cada uma adorando um Deus com D minúsculo. O Deus da agricultura, o Deus da guerra, o Deus disso, o Deus daquilo outro. Mas ninguém conhecia o verdadeiro Deus na época de Abraão.
É nesse contexto que Deus chama Abraão. Abraão, a situação está difícil aí, ninguém me conhece, mas você vai ser o meu sacerdote, você vai ser o meu amigo. Abraão, então, inaugura aquilo que a gente vai chamar de monoteísmo, a adoração de um único Deus. Abraão, ele está vivendo numa região próspera, numa região rica, porque se essa região era um trevo, uma encruzilhada, quer dizer que comerciantes passavam por ali, conhecimento passava por ali, a riqueza passava por ali. Só que a família de Abraão, ela vai sair deste lugar, mais ou menos exatamente onde está o laser. Irmãos, isso daqui, o Oriente Médio, ele é muito estudado na história antiga, principalmente essa região aqui, onde tem esse risco azul. Esse risco azul, esses dois riscos azuis aqui, o de cima é o rio Tigre, e o de baixo é o rio Eufrates. O rio Tigre e o rio Eufrates. Essa área é uma área muito, mas muito desértica. O irmão consegue colocar aqui no... a gente vai ver uma imagem de satélite, a gente vai ver como que essa área é desértica. Ok, é o mesmo mapa. Aqueles dois riscos azuis, se os irmãos se lembrarem, um era o rio Tigre, que é essa linhazinha verde, e outro era o rio Eufrates, que é essa linhazinha verde aqui. Para quem não está acostumado, esse é um programa do Google, é o Google Maps, e no Google Maps funciona da seguinte maneira: as áreas que estão mais em tons verdes são áreas onde tem vegetação, seja era floresta nativa, seja plantações, mas verde é vegetação. E esses tons de areia, esses tons pastéis, são áreas desérticas. Então, observa como que é o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é quase todo ele desértico. Se a gente for países como a Jordânia, a gente praticamente não vai ter nada de área verde, nada de área fértil. Se a gente descer e dar uma olhada na Arábia Saudita, a gente vai ver que é um imenso deserto. Inclusive, mais para frente, quando o Abraão vai ter os seus 2 filhos, o primeiro filho de Abraão, o Ismael, que ele vai ter com a egípcia, com a H, que ele despede do menino e manda o menino embora, o menino ele não tem onde ir senão para o deserto. Lembra que ele estava morrendo, a mãe abandona e não quer ver a situação? Aí o anjo chama a mãe e fala, não, volta lá, porque dele sairá uma grande nação. Aí dele realmente saiu uma grande nação chamada de árabes. Os árabes, árabe é habitante do deserto. Ismael teve que ir para o deserto. Os árabes, que são ismaelitas, também são filhos de Abraão. É incrível, né? Mas é verdade, os árabes são filhos de Abraão. Mas não era para eu ter chegado em Abraão, em Ismael ainda não. Mas vamos lá. Área desértica, deserto puro, é a região do Oriente Médio. E aquela área lá em cima, essa área que eu mostrei para vocês, que fica entre esses 2 rios, o rio... Depois eu vou aproximar aqui para vocês verem o rio, porque a gente está numa altitude tão elevada no satélite que não dá para a gente ter a ideia real do que está representando. Mas daqui a pouco eu vou aproximar para a gente ver os rios. Mas aqui está o rio Tigre e aqui está o rio Eufrates. E quando o rio Tigre transborda e o rio Eufrates também transborda, eles trazem consigo sedimentos, fertilidade para o solo, que entre os 2 rios é uma área fértil.
Entre esses dois rios, a gente vai chamar de Meso, que é metade, meio, Potâmia. Potâmia quer dizer águas. Mesopotâmia é entre as águas. Então, nessa região aqui, vai se criar uma série de grandes povos e grandes impérios na antiguidade. E é dali que o Abraão vem. O Abraão vem mais ou menos dessa região, não muito longe do atual Bagdá, capital do Iraque, que era uma região toda problemática. Deixa eu só descer aqui, aproximar, para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando. Se eu pego essa linha, os irmãos estão vendo uma setinha, né? Se eu pego essa linha verde e vou aproximando, quando eu vou aproximando, a gente vai ver que tem um rio. Aqui a gente tem um rio, e nas proximidades do rio, a gente vai ter áreas verdes, porque nas proximidades do rio tem jeito de fazer irrigação. Isso, desde a antiguidade, essa região foi assim. Essa região foi fértil desde antes de Abraão. Se tem água, tem vida. Se não tem água, não tem vida. Se tem água, tem plantações. Se tem água, a economia vai bem. Se não tem água, não tem economia, não tem vida, não tem plantação, não tem nada. Deixa eu me distanciar aqui para vocês verem de novo. À medida que eu vou distanciando, você vai ver que, quanto mais perto o rio, está aqui na setinha. Perto do rio, área verde. Longe do rio, deserto purinho. Isso tanto o Tigre quanto o Eufrates do lado de cá. Se eu descer aqui nas proximidades do Eufrates, a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo cenário. Isso mais escuro é o rio Eufrates, próximo ao rio, área verde, plantações, residências. Deixa eu descer bem pertinho. Dá para ver aqui que são glebas de terra, são propriedades rurais cultivadas. A gente tem uma casa, uma propriedade cultivada, porque estamos perto do rio. Mas se eu me distanciar do rio, o negócio fica feio. À medida que eu me distancio do rio, olha como que o cenário muda. Olha que incrível. Aqui eu já estou bem longe do rio. Se eu for entrando para o interior do território, aí é areia pura, aí não tem nem condições de ter vida. Esse é o Oriente Médio, muitíssimo seco. Bem, Abraão ele sai aqui próximo ao atual Kuwait. Lembra aquele país que foi invadido pelo Saddam Hussein? Os Estados Unidos teve que lá libertar o Kuwait por conta do petróleo. Aqui nas proximidades do Kuwait é que ficava Ur dos caldeus, na Caldeia. E Abraão sai junto com seu pai ainda, Terá, e ele vai ao norte, porque a promessa é que ele viria para a terra de Canaã. Onde que está a terra de Canaã? A terra de Canaã ela vai estar aqui onde que eu estou circulando. A terra de Canaã, o atual Israel, fica no litoral mediterrâneo. Isso azul aqui é o mar Mediterrâneo. Ali onde está a setinha, mar Mediterrâneo. A terra de Canaã, ela fica no litoral do mar Mediterrâneo. Sendo no litoral, é um pouco mais úmido, porque aí tem muita evaporação no mar e muita chuva no litoral. Longe do litoral, no interior do continente, a coisa vai ficando cada vez mais seca. Bem, então, Abraão ele simplesmente podia ter feito isso daqui. Ele podia ter saído de Ur, nesse pontinho que eu inseri aqui, e vindo para cá. 1000 quilômetros, em linha reta. Mas ele não faz isso. Ele não pode fazer isso. Porque seria é claro, gente, se Deus quisesse, ia uma nuvem de chuva em cima dele, mas
Não foi isso que Deus quis. Deus até fez isso com Moisés lá, mas com Abraão, não. Abraão teve que fazer o percurso de Ur dos Caldeus, então ele vai, ainda junto com o pai dele, ele vai sair daqui de Ur, que fica nas proximidades entre o Iraque e o Kuwait, e ele vai vir margeando as margens do rio Eufrates até uma cidade chamada Harã, lá em cima. E vem a família de Terá, com seu filho Abraão, seu outro filho, suas noras, seu neto. E ele fica aqui em Harã, algum tempo em Harã, até que Deus não queria com Terá, queria com Abraão, chama Abraão, Abraão, agora você começa a vir para o lado de Canaã, agora você sai aí, dispensa a sua família, dá a benção, tchau, e desce para o lado de Canaã. Então, ele faz esse trajeto porque ele precisava de pastagens para o seu gado. O pai de Abraão tinha gado, Abraão teve muito gado. Ele não podia atravessar o deserto com esse gado todo. Ele morreria, o seu gado morreria, a sua gente morreria, porque o pai de Abraão e depois o próprio Abraão, ele vai ter funcionários, empregados. Abraão era muito rico, vai ter muitos animais. Então, ele vai ter que vir margeando essas áreas que são áreas férteis, que são áreas onde há água para o gado. Bem, quando ele está aqui em Harã, anos mais tarde, ele vem para Canaã. Só que Canaã, naquela altura, era habitada por alguns povos. Todos esses povos, não vamos esquecer, politeístas. Abraão era o único que carregava a mensagem de um Deus único. Na época de Abraão, não existia monoteísmo, não existia a mensagem de um Deus único. Abraão, que vai inaugurar, a partir do momento que ele tem um encontro com o próprio Deus. Depois da intervenção divina é que ele vai inaugurar o culto ao Deus único, porque ele convive num ambiente onde não existia a ideia de um Deus único. Bem, aí ele sai de Harã e vem para Canaã. Quando ele chega em Canaã, Canaã é essa região litorânea no Mediterrâneo, que é uma região bastante fértil, muito fértil, próximo ao mar. Lembra, evaporação, chuva, uma área muito fértil. Ali ele consegue, o seu gado, a sua gente consegue sobreviver nessa situação. Bem, só que essa região aqui, ele vai ter que descer para o Egito. Lembra que Abraão ele sai de Canaã e vai ao Egito? Chega no Egito, ele até fala que Sara era irmã, que não era esposa nada, e acontece todas aquelas confusões lá. E muita gente, assim, quando eu falo a respeito das terras bíblicas, muita gente não tem muita noção de distâncias, porque, para a gente, é uma coisa tão difícil ir longe sair do Brasil, porque nós estamos no Sudeste. Para a gente sair do Brasil, o mais perto é o Uruguai, que está 2, quase 3 mil quilômetros de distância. Então, para a gente, é uma coisa muito fora da realidade. Mas, para quem mora em Israel, ir ao Egito, ia a pé. Aliás, para qualquer lugar tinha que ir a pé mesmo, porque não tinha carro na época. Mas ia a pé, ia a cavalo. A cavalo, você fazia a viagem com menos de uma semana a cavalo. Com menos de uma semana. De carro, o pastor já foi muitas vezes, né? De carro, coisa de algumas horas, né? 2, 3 horas. É como se você saísse daqui de Vitória e fosse à minha cidade, que eu vim hoje cedo, 7 horas da manhã, almocei aqui em Vitória. De carro, você sai de Israel no café da manhã e almoça no Egito. Então, não é tão longe assim. Só que não é tão longe geograficamente. Mas, culturalmente, é um mundo de distância. Por mais que seja perto geograficamente, coisa de 2, 3 horas de carro,
Mas aí você vai ter um idioma completamente diferente, uma religião completamente diferente, um modo de pensar completamente diferente. Parece que você está saindo de um planeta e entrando em outro. Mas, geograficamente, não é tão longe. Bem, a terra de Canaã, ou Israel, que a gente lê tanto na Bíblia, tem algumas distâncias que a gente tem que se apropriar dessas distâncias. E a gente vai ver algumas dessas distâncias hoje, para ver o quanto que os discípulos, o quanto que Jesus andava, o quanto que Abraão andou demais. Tá? Mas, irmãos, no tempo de Abraão, essa terra, a terra de Israel, era completamente diferente, por exemplo, do tempo de Davi. Eu gosto lá quando eu tenho... Eu podia ter pedido, mas não vem ao caso, ter pedido um quadro para fazer uma linha histórica também. Além da geografia, é muito bom a gente ter noções de uma linha histórica de tempo, porque, de repente, a gente está lendo um capítulo da Bíblia e um capítulo para o outro pode passar 200 anos, pode passar 500 anos. Mês passado estudamos cronologia. Assim? Isso é excelente, porque, para a gente ter uma ideia, só para os irmãos terem uma ideia, quando Abraão está em Canaã, existe em Canaã diversos povos morando em Canaã. Povos esses que eram cananeus, que tinham os seus idiomas e que tinham os seus costumes, e que Abraão está por volta de 2000 antes de Cristo. Com 2,24, né, que a gente está hoje, são 4.000 anos atrás, mas 2.000 antes de Cristo. Quando Abraão é chamado quando Deus pede a Abraão um sacrifício, e ele leva Isaac para um monte, ele chega esse monte, ele é vazio, desabitado, desolado, na época de Abraão. Aí, a gente vai pular lá para Reis. Quando a gente chega lá em Reis, a gente vê que Davi precisa tomar a Jerusalém de um povo, os jebuseus que moravam em Jerusalém. Aí você vai ver que aquele lugar que Davi toma dos jebuseus, guerreia, vence, finca bandeira e institui a capital de Israel, cidade de Davi, Jerusalém, é o mesmo lugar onde 1000 anos atrás não tinha ninguém morando. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, não tinha pessoas para atrapalhar, não tinha, no Monte Moriá não tinha nada. Agora tem um povo morando. Aí você fala, mas como assim? Não tinha, agora tem, porque são 1000 anos de diferença cronológica. 1000 anos, o Brasil só tem 500, gente. Olha, enquanto a água não passou debaixo da ponte, o que não aconteceu na história em 500 anos? Dobra isso. 1000 anos, que vai de Abraão até Davi. Então, se estudou cronologia, ótimo, não vou nem entrar nesse assunto. Mas é muito bom que se estude mesmo, para a gente não ficar perdido, para a gente não ficar como meninos, né, no conhecimento da palavra. Voltando aqui para Canaã. O rapaz lá, ele volta no slide, fazendo favor? Obrigado. Não. Voltou ainda não. Voltou. Ok. Passa. Aí. Muito obrigado. Bem, aquela que eu já tinha mostrado para vocês lá no satélite, aí a gente tem um mapa mostrando a área que é fértil e a área que não é fértil. A área que é fértil, lá na escola secular, a gente chama essa área de crescente fértil. Crescente porque, se a gente pegar o mapa e traçar uma linha aonde vai a fertilidade, aonde não tem fertilidade, a gente faz como se fosse uma meia-lua. Lembra da lua crescente? A minguante e a crescente? Crescente, fértil. Então, dentro dessa área, que vai desde de Ur dos caldeus,
vindo cá para Arã e descendo para Israel, chegando ao Egito, onde está verde são áreas férteis. Onde não está verde, onde está de amarelo, são áreas completamente desérticas. E nessas áreas verdes, nesse tal de crescente fértil, vai se desenvolver paralelamente, junto com a história bíblica, vai se desenvolver também a história secular, vai desenrolar a história secular, onde alguns povos, porque a gente foca, óbvio, que a gente foca mais no povo de Deus, na formação de Israel, nos filhos de Isaac, de Jacó, as 12 tribos, e a gente estuda mais a fundo a formação daquele povo, daquele país chamado Israel. Só que, paralelamente, vai se desenvolver próximo a Israel algumas civilizações que elas vão estar muito presentes na história de Israel. Então, a gente também, além de ter o conhecimento da história de Israel, a gente tem que ter um pouquinho do conhecimento da história daqueles povos que se desenvolveram também na época em que Israel estava passando por um período da conquista da terra, pelo período dos juízes, pelo período dos reis de Israel. Enquanto isso, a sua vizinhança não parava. A vizinhança de Israel, principalmente lá no crescente fértil, vai ter alguns povos que vão conquistar áreas cada vez maiores. Aí aqui a gente está vendo que lá onde que Abraão, que o pai de Abraão, Terá, vivia, onde que Abraão nasceu, ali se desenvolve um povo chamado de Sumérios, que a gente está vendo uma área em vermelho, em a cor avermelhada ou laranja, uma área um pouco menor, porque é uma civilização que se desenvolve no 3º milênio antes de Cristo. Depois a gente vai ver, naquele tom mais azulado, mais, enfim, um verde mais escuro, a gente está vendo a região dominada pelo primeiro Império Babilônico. E daí, pastor, não confundir esse primeiro Império Babilônico com aquele Império Babilônico de Nabucodonosor. A gente está no primeiro Império Babilônico do 2º milênio antes de Cristo. Aí a gente está vendo ali de verde, né, mais vivo, o Império Assírio, o famoso Império Assírio. Esse Império Assírio é aquele império que vai tomar Israel, as 10 tribos do norte, depois da divisão do reino, depois da morte de Salomão. Os irmãos conhecem a história. O reino de Israel se divide em 2 partes, as 10 tribos do norte. Ela vai ser tomada por esse Império Assírio. Você vai ver que, à medida que o tempo vai passando, porque eu tenho a Suméria no 3º milênio, tem os babilônicos no 2º milênio e tem os assírios no 1º milênio. À medida que o tempo vai passando, a área de abrangência dos impérios vai tornando-se cada vez maior. Aliás, cada império que sucede ao outro, a tendência é que ele fique realmente maior. Porque se você manda numa área X e um outro povo se organiza, monta um exército e te vence, ele vai dominar a sua área que você já dominava e mais a área que eles vão conquistar. Por isso é que, à medida que o tempo vai passando, eu tenho 3º século antes de Cristo com o Império Sumério, 2º século antes de Cristo e 1º século antes de Cristo, olha que os assírios, eles chegam até Canaã. Os sumérios e os babilônicos, eles não chegaram até Canaã até então, mas os assírios vão chegar até Canaã. Tanto é que lá no ano de 722, o Império Assírio ele toma Samaria e leva cativo as tribos do norte. Bem, só que o Império Assírio ele tem seu prazo de validade, ele também vai ser derrotado. O Império Assírio vai ser derrotado, e aí a gente vai ter o Império, antes do Império Medo-Persa, o Império Babilônico, ou o Novo Babilônico, Neo-Babilônico,
o slide está mostrando o Império Persa. Só que entre o assírio e o persa tem o Império Neobabilônico. Que é mais ou menos, quase praticamente do tamanho do Império Persa. O Império Assírio ele cai, porque ele é derrotado pelo Império Neobabilônico, esse sim, a Babilônia de Nabucodonosor, esse sim que vai levar cativo as duas tribos do sul. Jerusalém também cai, é derrotada, seus filhos, seus habitantes são levados cativos, escravos, para a cidade chamada Babilônia. Babilônia, irmãos, ficava na Mesopotâmia. Vamos lembrar que a Mesopotâmia é a região que fica entre os dois rios. Essa cidade, ela não existe mais. Teve uma profecia contra ela que não nasceria mais, ela não floresceria mais. Então, hoje, onde é a antiga Babilônia, é deserto. Se escavar, você vai achar uma cidade que está embaixo da areia. Só que a profecia dada contra ela se cumpre até os dias de hoje. Mas a Babilônia está lá, pertinho de onde hoje é Bagdá, a capital do Iraque. Aquela cidade tão problemática, aquele país tão problemático que existe hoje. Mas esse Império Babilônico, que leva as tribos do sul cativa, vai ter seu prazo de validade também. Todos os impérios do passado, eles foram derrotados. Os babilônicos foram derrotados pelos persas. Os persas, eles são daqui onde hoje é o Irã, onde hoje é o Irã, surge um povo que vai derrotar os babilônicos. Os irmãos conhecem a história. Os persas, eles eram um pouco mais tolerantes quanto às religiões dos povos dominados. Para os persas, ele não estava nem aí se você era cristão, budista, muçulmano, desde que você paga o imposto, o tributo, tá bom. Desde que você me mande alguns jovens para lutar no meu exército e me pague um tributo bom, você pode restaurar o templo, você pode sacrificar novamente. Os persas, então, nesse sentido, eles foram muito bons para os judeus, para o povo de Israel, porque eles permitem a volta de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, reconstrói o templo. Olha, pode ir, não tem problema não. Mas não esquece do tributo, né? O dinheiro a gente quer. Os persas, bem diferente do que era o usual dos impérios anteriores. Os impérios anteriores, eles queriam impor a sua cultura, impor a sua religião. Eles queriam, através da imposição do domínio físico, porque seus exércitos eram mais poderosos, a ideologia dos dominados. O Império Persa, não. Você pode ter seu culto, não esquece do meu tributo, mas seu culto você pode ter, tranquilo. Mas o Império Persa também cai. O Império Persa também, e a gente está quase chegando próximo a Cristo. O Império Persa cai, aí não está o Império Grego, o Império Persa cai para o Império Grego. Afinal de contas, esse era o Império Grego. O Império Grego, o Império Persa é antes, o Império Grego, e, por fim, o Império Romano, o último grande império da Antiguidade. Então, a gente fez um passeio cronológico dos grandes impérios da Antiguidade até chegar no Império Romano, porque é o Império Romano que vai estar dominando todo o Oriente Médio, embora Roma lá na Europa, mas o Império Romano é tão extenso que ele está dominando todo o Oriente Médio, e é nessa época que nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo nasce, a terra de seus pais, a terra que Deus prometeu a Abraão, a terra que Deus entrega para Josué, a terra que vai cativo, volta do cativeiro, agora está massacrada pelo domínio de um povo extremamente cruel, que são os romanos. E os romanos, eles têm um império fantástico, muito extenso para a época.
O Império Romano ele tinha mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ah, mas o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, então, que o Império Romano não era isso tudo. A gente está falando de 2.000 anos atrás. A gente está falando de uma era que não tinha rodovia. A gente está falando de uma era em que as coisas eram feitas a pé. E para você vigiar todas essas fronteiras, e para você ocupar todo esse território, para você dominar todos esses povos. E esse domínio era feito da forma mais cruel que existia. Eu costumo fazer uma comparação quando, que, embora meus alunos são mais crianças, vocês não são, mas tem um filmezinho da Disney que chama Vida de Inseto. Na vida de inseto, as formigas tinham que trabalhar duro para, no final, os gafanhotos virem e levarem toda a sua produção. E se elas não conseguissem juntar a quantidade que eles queriam, cabeças rolavam. Era mais ou menos isso, o domínio desses impérios que eu falei aqui sobre os povos dominados. Era mais ou menos isso que Roma fazia. Roma instituía um valor que você tinha que se virar para pagar. E se você não conseguisse pagar, você era devedor do império. Se você fosse devedor do império, eles podiam fazer o que quisessem, levavam seus filhos. Se você não conseguisse pagar, e ai daquele que se levanta contra esse domínio. A pessoa que se levanta contra o domínio de um grande império, ele torna-se inimigo do império. O inimigo do império vai morrer. Se ele for sozinho, ele morre sozinho. Se for um grupo, eles matam o líder para ver se o levante diminui, se o levante acaba, para ver se dispersa os revoltosos. Se os revoltosos não forem dispersados, aí o exército do império vem e sufoca e mata todo mundo quanto eles conseguirem matar. Foi isso que acontece, por exemplo, lá no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, há uma revolta contra esse domínio romano, porque a carga tributária, os impostos eram tão pesados, eles eram tão humilhados pelo domínio do império, que ele se revolta de uma tal maneira, e o império vem e sufoca, e massacra, e mata milhares e milhares de judeus, e eles fogem da terra de Israel. E a terra de Israel não vai ver mais judeus nos próximos 18 séculos. Esse episódio que eu estou contando para vocês acontece no século I, em 70 depois de Cristo. E os judeus vão embora daquela terra. E a terra que foi dada, que foi oferecida aos descendentes de Abraão, aos descendentes de Isaac, agora essa terra já não está mais sob... Isso aqui é a inteligência artificial fazendo uma imagem de Nínive. Bonito, né? Nínive, Jonas está mais ou menos 700, entre 800 e 700 antes de Cristo. Olha que espetáculo que era Nínive. Isso é inteligência artificial, pode ser assim, pode não ser, tá? Mas, pelo que narra os livros históricos, imaginava-se que poderia ser dessa maneira. Os palácios do governo assírio, as margens do rio Eufrates, poderia ser dessa maneira aí. Bem, eu vou falar um pouquinho de Israel propriamente dito. Eu estava falando que os judeus, os descendentes de Isaac, de Jacó, os judeus propriamente dito, eles abandonam essa terra de Israel e ficam muito tempo fora dessa terra, e eles vão voltar só 18 séculos depois, recentemente. Mas vamos ver um pouquinho da terra de Israel propriamente dito. A gente está vendo ali, a terra de Israel é um pouquinho fácil da gente identificar ela no mapa, porque a gente está vendo o grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Aí a gente vai ter aqui, essa área verde aqui, isso aqui já é o Egito,
Tá? Para o povo de Israel, lá na época de José, morava nessa região verde. Essa região verde aqui é um rio, o rio Nilo. Quando ele chega aqui, ele se divide em vários braços. Em vários braços. E como ele se divide em vários braços, isso tudo é irrigado. Irrigação é sinônimo de fertilidade, de agricultura. Então, área verde. Olha a diferença entre a área verde e as outras áreas. Ou seja, próximo ao rio, Nilo, verde. Longe do rio, desértico. Aí aqui a gente tem esse triângulo aqui, se chama Península do Sinai. É nessa Península do Sinai que o povo fica 40 anos rodando, batendo cabeça, nesse lugar aqui, antes de chegar à terra de Israel. Então, aqui é a Península do Sinai. Aqui, essa área que a gente está vendo aqui, isso aqui é o Mar Vermelho. Em algum ponto aqui, esse mar foi aberto e o povo atravessou, em algum ponto aqui, atravessou a seco até chegar à Península do Sinai, e a gente chega ao território de Israel. O território de Israel vai ser esse daqui, ó, no litoral mediterrâneo. O território de Israel é muito fácil da gente entendê-lo. Por que é muito fácil? Porque a gente está vendo dois pontos, este ponto aqui e este ponto aqui. O território de Israel ele vai desde o litoral até este ponto. Depois eu vou mostrar no mapa de verdade que tem uma linhazinha azul. A linha azul aqui significa que é um rio. Esse rio é o Rio Jordão. E o Rio Jordão ele deságua neste ponto que é o Mar Morto. Tá? Então, tudo que tiver dessa linha para o mar é o território de Israel. Irmão lá, consegue voltar para o mapa, fazendo favor? Irmão lá dentro? Volta para o mapa, fazendo favor. Quando você voltar para o mapa, eu vou conseguir mostrar uma coisa que é muito curiosa a respeito do Mar da Galileia. E muitos irmãos têm um pouco de dúvida a respeito do Mar da Galileia. Irmãos, até agora, caso eu estou falando muito, se alguém quiser, pode levantar a mão e perguntar. Tá? Igual o pastor interviu aqui uma vez, se os irmãos quiserem perguntar a respeito de distâncias, a respeito de qualquer coisa, ele vai mudar lá. Até agora, nenhuma pergunta? Já é. Vamos lá, olhem só. Esse triângulo de cabeça para baixo aqui é a Península do Sinai, a famosa Península do Sinai. O Egito vai estar o Egito está aqui. O Egito hoje, o país Egito, ele tem um formato um pouco quadrado. Isso aqui é convenção europeia que fez o Egito ficar desse formato quadrado, mas o Egito histórico é basicamente tudo que tiver próximo a essa linha verde. Os irmãos agora já sabem que essa linha verde é porque passa um rio por ali. E esse rio é o rio Nilo. Tá? Se eu vier aqui, a mesma coisa que eu fiz lá no Rio Eufrates, eu vou fazer aqui no Rio Nilo. Se eu for me aproximando, a gente vai ver... Opa, me aproximei demais. Calma aí. Tá, a gente vai ver que esse tom mais escuro é a linha, os meandros, as curvas do rio, o Rio Nilo, tá? E o Rio Nilo, próximo a ele, tudo verde, por conta da irrigação. Eu for seguindo o Rio Nilo até ele desembocar, ele desaguar as suas águas lá no Mar Mediterrâneo. Aquilo que eu falei para vocês, que ele faz um leque, percebe? O formato de um leque, porque as águas do Rio Nilo, elas se dividem em diversos pequenos canais, naturalmente. Tá? Isso a gente chama foz em delta, porque é o formato daquela letra delta, a letra grega, delta,
que é um triângulo de cabeça para baixo. Então, foz em delta é quando o rio ele deságua e ele se divide em vários pequenos canais e fica uma irrigação natural. Toda essa área aqui é o Egito. Bem, esse braço de mar, aqui é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, esse braço de mar que vai se conectar ao Oceano Índico. O Mar Vermelho é onde Moisés atravessa com o povo de Israel para a península do Sinai e fica peregrinando aqui até chegar às margens do Jordão, em algum lugar aqui às margens do Jordão, onde ele vai só avistar a terra. Coitado dele, né? Nadou e... Não vou falar isso de Moisés, não, tá? Abençoado. O homem foi tão bom que Deus fez o velório dele, né? Foi o próprio Deus que... Ele avistou na Jordânia, no Monte Negro. Sim, de frente, né? Até ele avista a terra toda, mas não coloca o pé lá. Bem, eu ia mostrar para vocês a curiosidade do Mar da Galileia. Irmãos, o Mar da Galileia, na verdade, ele não é um mar. Aqui, onde está a setinha, é uma cadeia de montanhas, onde está o Monte Hermon. E dessa cadeia de montanhas, nasce um pequeno riacho que se transforma num córrego que vira o Rio Jordão. E o Rio Jordão, quando ele chega nessa área aqui, deixa eu mostrar para os irmãos, a internet que é muito boa, graças a Deus. Quando a internet é ruim, a gente fica meia hora só esperando. Olha, os irmãos conseguem ver aqui na setinha o Rio Jordão? As curvas do Rio Jordão? Aqui ele está um riachozinho. Aqui, se você jogar uma tora de eucalipto, você faz uma pinguela. Ele está um riachozinho. Só que ele chega num determinado local, ele simplesmente forma uma imensa lagoa. Ele forma um imenso lago. Tá? Esse lago ele vai ter alguns nomes. Lago de Genezaré. Ou a gente também pode chamar ele de Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia? É um lago de água doce, onde o Rio Jordão ele simplesmente abre. Ele abre e faz um imenso lago, imenso mesmo, porque ele vai ter cerca de, na sua área mais larga, vamos medir a distância. Aí eu tenho 12,2 quilômetros. Então, quando Jesus, por exemplo, ia atravessar junto com os discípulos o Mar da Galileia, ele estava atravessando cerca de 12 quilômetros. Não é pouca coisa não, tá? 12 quilômetros, os irmãos que é daqui de Vitória não têm ideia não, mas deve ir lá para nada, lá quase chega na serra, não chega não? 12 quilômetros? É também Mar de Tiberíades, também chamado. Mar de Tiberíades. Tá? E de comprimento, olha de comprimento. De comprimento ele vai ter mais de 18 quilômetros. 20 vezes 10 vai dar 200 quilômetros quadrados. É muita coisa. Um barquinho aqui seria um pintinho, uma pinguinha, uma coisa minúscula. Então, se um barquinho afundasse no meio do Mar da Galileia, ou você era um atleta para ir nadando, porque para você nadar, você ia estar no meio, você ia estar no mínimo 5 quilômetros da margem. Eu acho que uns 20 metros eu consigo me salvar, agora 5 quilômetros não dá não. Tá? E como essa área toda, se você tem uma ventania, você vai causar
pânico mesmo, tá? Mas, ok. Depois ele volta a ser um rio normal. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, a gente está com o Mar da Galileia. Aí ele volta o Rio Jordão a descer rumo ao seu final. O final do Rio Jordão é uma outra curiosidade geográfica. Essa aqui é curiosa mesmo. A gente vai lá para o fim do Rio Jordão. O Rio Jordão ele vai desaguar também num lago, que a gente vai chamar de mar, mas é um lago. Tá? O Rio Jordão ele vai desaguar tirando o pastor Eduardo, que já foi lá muitas vezes, alguém sabe onde que o Rio Jordão vai desaguar? Você já foi, não já? Alguém sabe onde que o Rio Jordão vai desaguar? No Mar Morto. A gente chama de mar, mas ele é um lago, ele não tem saída para o oceano. Ele pode ser chamado de um mar fechado. Um mar fechado, óbvio, porque ele não tem saída para o oceano. Na verdade, o que acontece aqui? O Mar Morto ele é o lugar mais baixo que existe no planeta Terra. Ele está a 600 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Tá? Então, lá é muito quente, para começar. Ele não tem saída. Aí, o que vai acontecer? As águas que o Jordão joga nesse lago e as águas que vão evaporar, por isso que ele não enche nunca, porque evapora tanta água quanto entra do Rio Jordão. E vai evaporando, evaporando, evaporando água, e como aquela água está em contato com o solo, e o solo é formado de elementos que são sais, silício, o potássio, os elementos que formam as rochas são sais. E essa água está em contato direto com esses elementos, essa água, então, ela fica extremamente salgada. Porque, se você parar para pensar, como que se faz para ter a produção de sal? Você pega a água do mar, coloca fogo, ferve ela, o H2O vai embora e fica os elementos que formam o sal. É o que acontece na evaporação constante. Evaporação constante, evaporação constante. Então, aquela água em contato com os elementos que são sais, do leito, do solo, aí aquilo vai ficar tão salgado, que animal nenhum vai conseguir sobreviver, peixe nenhum vai conseguir sobreviver. Aí, por isso que se chama Mar Morto, mas não é um mar. Tá? Pode ser um mar fechado, ele não é um mar comum como os demais. E lá a densidade da água é tão grande que nem afunda, né, pastor? Nem afunda. É próximo, entre aspas, de Jerusalém. De Jerusalém, aí a gente tem uma curiosidade aqui. Jerusalém fica no alto de um monte, das montanhas. Jerusalém está mais ou menos uns 700 metros acima do nível do mar. E o Mar Morto está entre 500 a 600 metros abaixo do nível do mar, numa distância próxima. Então, de Jerusalém para o Mar Morto, só desce, né, pastor? É uma serra que só desce. Tá? E no meio do caminho entre Jerusalém e o Mar Morto está Jericó. Por isso que de Jerusalém para Jericó também só desce. Por isso que na parábola ia descendo para Jericó. Volta no slide para eu terminar. O rapaz lá de dentro, volta no slide que eu já estou terminando. Pode ir até às 9, né, pastor? Fique à vontade. Até meia-noite. As perguntas, irmãos? Nada de pergunta? Eu queria saber mais sobre o Mar Vermelho, que o povo de Israel passou ali no meio. Sim, olha só.
o Mar Vermelho é parte do Oceano Índico. O mar, na verdade, mar é um nome local para partes de um grande oceano. Então, deixa eu mostrar aqui o mapa mundi. Aqui a gente tem todo o continente africano, todo o continente africano. O continente africano é banhado na sua parte oriental, na sua costa oriental, pelo Oceano Índico. E o Oceano Índico, ele vai, acompanha a setinha lá no telão, acompanha a setinha. Essa setinha aqui, o Oceano Índico, ele vai entrar aqui entre o continente africano e a Península Arábica. Então, essa parte que entra, essa parte de água que está entre o continente africano e a Península Arábica, aqui é o Mar Vermelho. Se a gente subir um pouquinho, aqui o Mar Vermelho, a gente vai deparar aqui com a Península do Sinai. A Península do Sinai, península é uma porção de terra cercada por água por 3 lados. Então, a gente tem a água do lado de cá, a água do lado de cá e água em cima. Por isso que é península. A Península do Sinai, aqui deste lado de cá, essa parte do Mar Vermelho a gente vai chamar de Golfo de Suez. O Golfo de Suez é parte do Mar Vermelho. Então, não tem um local exato, foi aqui exatamente, né? Nem a Bíblia, nem livros históricos, ninguém vai saber onde que é exatamente onde que Moisés atravessa com o povo de Israel. Mas, possivelmente, tenha sido em alguma área do Golfo de Suez. Tá? O Golfo de Suez também é parte do Mar Vermelho. Tá? De qualquer forma, vamos medir aqui. Vai dar algum quilômetro aqui no Golfo de Suez. 27 quilômetros nessa área aqui. Se eu medir cá em cima, na menor partezinha, já vai dar uns 2 quilômetros do Golfo de Suez. Não, aqui 9 quilômetros. Foi muito trem que eles passaram, trem é coisa de mineiro. Muita coisa que eles passaram a pé. Hoje, gente, existe um canal. Estão vendo essa parte azulzinha aqui, retinha? Isso aqui é artificial, é feito pelo homem. Lá no final do século XIX, ingleses e franceses se juntaram e fizeram um canal para ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. O Mar Mediterrâneo cá em cima. Aí você entra de navio. Se a gente aproximar, a gente vai ver até algum navio aqui. Isso hoje, 100 e poucos anos para cá. Na época de Moisés não tinha nada disso, não. Esse canal aqui é 100% artificial. Ele vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Tá? Então, muito possivelmente, aqui no Golfo de Suez, que faz parte do Mar Vermelho, que Moisés atravessou com o povo. Ele atravessa e fica perambulando aqui, nesse triângulo aqui na Península do Sinai, durante muito tempo. Tá? Uma coisa muito interessante também, que a gente não para pensar, pastor. Era 600 mil homens, podia ser 2 milhões, 3 milhões, não há um consenso, sim, batido o martelo, mas vamos botar 2 a 3 milhões de pessoas. 2 a 3 milhões de pessoas, o Estado do Espírito Santo tem quase 4. No Estado do Espírito Santo, deve morrer uma pessoa a cada uns 10 minutos. Por morte natural, 4 milhões, gente. Ou seja, você tinha velório direto, a gente não para pensar nisso. Ninguém sobrou para contar só os que nasceram, né? Você tinha velório direto. São 2 milhões de pessoas precisando ir no banheiro. Era terrível. Era uma situação terrível. Vão desmontar acampamento para a gente andar mais. Moisés sofreu demais, né? Não tinha um WhatsApp para falar com quem estava na retaguarda. Se 2 milhões de pessoas, você começar a montar barraquinha aqui, você termina lá
Esqueci o nome lá do... Eu não sou da Igreja de Vitória, não, tá? Estou tentando pegar a referência aqui. Mas, enfim, você termina... Por isso que Moisés ele trabalha com os príncipes das tribos, porque ele conseguia ter um Sim, controle maior acima dos... sim. Mas era difícil. Você já imaginou? Nascia gente todo dia. Enquanto Moisés estava pensando em levantar acampamento, tinha alguns partos acontecendo. Era muita gente. Aqui, interessante, que mudando um pouco de assunto, quando Israel tomou a terra de volta, em 48, o voto Minerva foi de um brasileiro, né? Por isso que o Brasil ficou tão abençoado. Então, eu comentei que em 70 depois de Cristo, os judeus eles foram massacrados pelos romanos e fugiram, foram embora. E eles vão ficar 18 séculos. Só no século XIX que começa timidamente voltar judeu para aquela terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. O século XIX está aqui atrás. Há 150 anos que começa a voltar judeus para aquela terra. Nesse movimento sionista. Nesse meio tempo, entre a fuga, a diáspora, a saída dos judeus lá em 70 depois de Cristo, no século I, a terra fica vazia, entre aspas. Quem estava em volta entra, os árabes. Eles entram na terra. Quando os judeus começam a voltar, a terra está ocupada por árabes. Os árabes que vivem naquela terra são chamados de palestinos. Ok. Aí entramos no século XX, vem Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, barbaridade. A opinião pública global está a favor de Israel, porque eles estão vindo de uma situação severa, terrível. Então, o mundo inteiro está apoiando a causa judaica. Quando termina a Segunda Guerra, a ONU vai lá e institui, cria o Estado de Israel de papel passado e entrega aos judeus. Beleza, resolveu o problema dos judeus. Viveram felizes para sempre? Não. Resolveu o problema do judeu, mas o que faz com os árabes que estavam lá? Já viu aquele cobertor curto? Você tampa a cabeça e destampa o pé? Resolveu o problema do judeu, criou um problema para os árabes que vivem naquele local, que se chamam palestinos. Aí o mundo em volta de Israel só tem árabe. E muito mais importante que ser árabe é professar o islamismo, porque o islamismo é o elo que liga todo muçulmano, não é o fato de ser árabe. Porque, pastor, você pegar o Irã, ninguém é árabe no Irã. O Irã, eles são muçulmanos, são persas muçulmanos, mas o islamismo vai ligar ideologicamente todo mundo. Aí, Israel tem problemas seríssimos para resolver com toda a sua vizinhança. Porque Israel, eu tenho não vou procurar agora, não vou tomar tempo, mas existe uma sequência de imagens mostrando que, em 1947, você tinha uma pequena porcentagem da terra tomada por judeus e o restante, habitação árabe. Mas, à medida que o tempo vai passando, essa porcentagem vai aumentando para os judeus e vai diminuindo para os árabes, para os palestinos. Até que, hoje, os palestinos ficam imprensados em duas faixas de terra, uma faixazinha chamada Gaza, faixa de Gaza, e lá na Cisjordânia. Então, eles se sentem expulsos de sua própria terra, porque eles têm aquela terra como deles também. Eu costumo dizer que os árabes, eles utilizaram aqui o que nós, no Brasil, chamamos de uso capião. Eles ficaram tanto tempo naquela terra, sem a presença judaica, que eles se apropriaram e tomaram conta, e essa terra é minha. E, realmente, o cara que está lá, o pai, o vô, o bisavô, o tataravô, o descendente da 30ª geração dele morava lá. Como que você pega esse cara e tira de lá agora? Tá? E tem um problema muito sério.
que é o seguinte, aí a gente está falando de posse de terra, mas vamos falar de religião. Lembra o Monte do Sacrifício? O pastor sabe disso, o Monte do Sacrifício. Olha, Deus é muito perfeito, né? Olha, quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, e aparece um cordeiro, não, os irmãos conhecem a história. Quem que morava lá mesmo? Eu falei aqui no início. Nesse momento, ninguém. Aquilo era ermo e vazio. Passam-se 1000 anos. 1000 anos. Nesses 1000 anos, olha, Isaac tem Jacó tem 12 filhos, os 12 filhos vão para o Egito, no Egito eles viram escravos. É muita água que passou debaixo da ponte. Eles passam 400 anos no Egito, eles saem do Egito agora com milhões de pessoas, eles voltam na terra, não tem um rei, porque é teocracia, era Deus que dava as ordens, levantava juízes quando era necessário, passa-se tanto tempo, aí o último juiz unge um rei humano que não deu certo, Saul, depois vem Davi. E Davi, Davi sempre sonhou em construir um templo, não podia, porque as mãos estavam sujas de sangue. Deus não permitiu que Davi construísse, não, seu filho vai construir. Davi chama, na velhice, quase morrendo, chama Salomão, você vai construir assim, tá, papai? Onde? Tal lugar. Não, papai, mas tem um terreno muito melhor. Lá na Praia do Canto é muito melhor. Não, é lá. Como que Davi sabia disso? O templo vai ser construído no mesmo monte em que Isaac ia ser sacrificado. Dizem aí, eu não tenho como comprovar isso, pastor, eu também falar isso no púlpito, não é heresia, mas depois eu conserto. Dizem que o Santo dos Santos, o local, era exatamente onde que Abraão levanta o martelo. Isso é incrível, não é? Ok, o templo é destruído, reconstruído, destruído, e não se reconstrói mais. A última vez que o templo foi destruído, lá em 70 depois de Cristo, só sobrou uma parede, que é o Muro das Lamentações. Aí os árabes fazem o quê? Constrói um templo exatamente naquele local. Aí como que você chega para os árabes? Gente, o islamismo deverá ultrapassar neste século ainda o cristianismo e se tornará a religião com mais adeptos do mundo. A maior religião do mundo. Vai ser o Islã, praticamente já é, porque se a gente for considerar que a maioria das pessoas que se dizem cristãos, de fato, eles não são cristãos, eles não conhecem a Bíblia, eles não vão ao templo, a gente conta que a Europa Ocidental toda é cristã. É mentira, não é. A gente conta que os Estados Unidos todo é cristão. Mentira, não é. Então, se for observar por esse lado, o islamismo já é a maior religião que existe. Como que você vai chegar e falar assim, você tem que destruir o seu templo para eu reconstruir o meu templo? Hein? Alguém chegar para o pastor Eduardo e falar assim, você derruba que aqui vai ser o templo católico da Santa, não sei o que. Não, claro que não pode. Respeita. É isso que acontece lá. Então, Deus é que vai resolver aquele problema lá, mas as profecias é que vai ser resolvido um dia. Eu não sei se na nossa geração ou nas futuras, mas uma hora aquilo lá vai se resolver. Irmão, volta lá fazendo favor. Aí a última, eu falei que ia acabar 10 minutos atrás, mas eu vou acabar mesmo. Além da irmã que falou do Mar Vermelho, mais alguém? Sobre outra coisa, sobre o Rio Jordão, Mar da Galileia, Mar Morto, distâncias. Qual que era a distância de Cafarnaum para Jerusalém? Alguém sabe? A distância de Cafarnaum para Jerusalém? Mais ou menos, um chute. Não, era mais um pouquinho. Não, era bem mais. Era bem mais. Tinha muitas cidadezinhas próximas a Jerusalém. Betânia, Jericó, era próximo a Jerusalém.
Mas o Mar da Galileia e as cidades que estavam à volta do Mar da Galileia, Jesus ele era galileu, galileu de criação, tá? Não de nascimento, porque Jesus nasce pertinho de Jerusalém, nasce em Belém. Só que ele é criado lá na Galileia. É por volta de 100 a 120 quilômetros de Cafarnaum até Jerusalém, ou seja, é uma boa viagem, se considerar que não era de carro, tá, gente? Não era rodovias, com pedágio, nada disso, não. Tinha que dormir na estrada. Quando Jesus resolvia ir a Jerusalém, tinha que dormir na estrada. Não dava para ir num dia só. Ele ia gastar uma semana. Se ele fosse sozinho, com o animal, ele até gastava menos, mas se puxasse demais o animal, o bicho não aguentava. Então, era semana. Se fosse com criança, com mulher grávida, era uma loucura. 195 km. De Cafarnaum? Tá. E Damasco a Jerusalém? Pesquisa para a gente aí. Você acha que Paulo estava com sangue nos olhos, né? Porque se fosse ali no outro bairro, vou ir no outro bairro matar um povo que eu não gosto. Não, ele ia lá para Damasco. Ficar um mês na estrada, passando frio, só para cutucar, para perseguir cristão. 291. Gente, 291 daqui de Vitória, é muito possivelmente que você chegue à divisa com a Bahia, não? São Mateus, mais ou menos. De carro, né, irmão? De carro. 291 vai a pé, para você ver. Se andar 10 por dia, que já é cansativo, dá 29. Se andar 20 por dia, dá 2 semanas. Andando um animal bom. Eram outros tempos, né? Misericórdia. Ele voltou, né? Deixa eu ir rapidinho. Irmã, você que perguntou do Mar Vermelho. O Mar Vermelho é isso aqui é a Península do Sinai. Aqui é o Mar Vermelho, tá? Golfo de Suez. Ali que o povo atravessou a pé. O Egito, do lado de cá, você vai ver essa linha verde sendo o rio Nilo, lá onde o rio Nilo abre e forma o delta. Aqui uma imagem mais de cima, que dá para ver direitinho. O Israel não está nessa tela. Aqui está focado na Península do Sinai e no Egito. O Egito com o rio Nilo fazendo delta, aquilo que a gente já viu. A travessia foi em algum ponto, aqui, não dá para cravar onde foi. Uma visão aérea do território de Israel, Mar da Galileia, Rio Jordão descendo até o Mar Morto. A mesma imagem, Mar da Galileia, Mar Morto. É muito fácil identificar o território de Israel pelo satélite, é só você identificar lá o Mar da Galileia e o Mar Morto. Tudo que tiver à esquerda, ao oeste, é Israel. Tudo que tiver à direita, hoje, é Jordânia, é um outro país. A mesma imagem, só identificar. Aqui, essa imagem, ela mostra o relevo. Olha como que se faz um vale. O Jordão ele desce por um vale. O que é um vale? Você tem montanhas de um lado, montanhas de outro, e uma área mais baixa no meio, onde corre o rio. Jerusalém vai estar no alto dessas montanhas aqui, exatamente onde está aqui. Jerusalém está de frente aqui ao estuário do Jordão. Isso aqui é uma visão do Mar Mediterrâneo para o Mar Morto. Aí você chega aqui nas Campinas, uma área plana, uma planície, depois você começa a subir as montanhas, Jerusalém está aqui em cima, depois você começa a descer até chegar ao Mar Morto. Aqui é coisa muito técnica. Isso aqui é muito interessante a gente dar uma olhadinha nisso aqui. Vou falar rapidamente, isso aqui é o climograma lá da minha cidade, que chove bastante no verão. Você vai ver aqui que a partir de outubro, mês 10, mês 11, mês 12. Aí depois você
mês outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, chove bastante, temperatura ela diminui aqui na minha região lá, em Una, a temperatura diminui também as chuvas. Você vai ver que cada barrinha azul é a quantidade de chuvas. Olha a diferença, olha quanto que chove em janeiro. Janeiro é a época de dar enchente, catástrofe, aquela coisa toda, quando o rio transborda, e agora, junho e julho, chove quase nada. Época do inverno, época da seca. Isso é a nossa realidade aqui, lá da minha região, e quase que do Espírito Santo inteiro. Em Israel é bem diferente. Lá, quando a temperatura sobe, não chove. Então, junho, julho e agosto lá é terrível, é quente para rachar o bico e não chove nada. E quando a temperatura diminui, aí começa a chover. Chove, mas chove pouco. Mas chove mais no inverno do que no verão. É exatamente o oposto do que é aqui na nossa região, principalmente lá na cidade onde que eu moro. A gente tem uma curvatura, você vai ver que aqui é janeiro, temperatura mais alta que tem. Junho, temperatura mais baixa que tem, junho e julho. Lá é o oposto. Janeiro é a temperatura mais baixa, porque eles estão no inverno, lá é outro hemisfério, hemisfério norte, enquanto junho e julho são as temperaturas mais altas. Tá? Então, esse aqui é um gráfico de como funciona o clima de Jerusalém. Tá? E isso aqui é o clima de Berseba. Berseba é lá no sul de Israel. Olha a quantidade de chuva. Nada. Não, isso é só um sereninho que passa de noite. Tá? Deserto, mas deserto mesmo. O mapa de Israel, quanto mais ao sul, mais desértico. Quanto mais azul, mais chuva. Lá no Monte Hermon chove bastante, que no Monte Hermon chove bastante suficiente para alimentar o Jordão o ano inteiro. Então, o Jordão ele nunca seca. Parece... o pastor ia falar de hidrografia, né? Rios. Semana que vem. Tá, então eu vou ficar quieto, não vou falar muito, não. Pode falar. Professor, o senhor falou marmota, eu lembrei que uns tempos atrás eu vi um vídeo que o marmota está voltando ter vida, estava tendo peixe, um sinal da volta de Jesus. O senhor ouviu falar sobre isso? Eu ouvi. Primeiro, é um milagre, a gente acredita em milagre, Deus pode fazer o que quiser, porque cientificamente é quase impossível. O processo é só de piora. O processo é só piorar, porque a cada tempo que passa vai ter mais evaporação, o que vai ficando é o sal. Enfim, cientificamente é só piora, mas se Deus quiser trazer a vida de volta, a gente fica feliz e aceita com o milagre. Só isso que eu tenho a dizer. E uma coisa muito interessante a dizer, gente, que em volta do Mar Morto é que ficava Sodoma e Gomorra. Não é à toa que a mulher de Ló virou estátua de sal. Tá? Me falha em memória agora, as Campinas de... Esqueci o nome, onde ficava Sodoma e Gomorra. As duas cidades, elas ficavam nas proximidades do Mar Morto. Tá? Isso lá na época de Abraão. Depois, essas cidades jamais foram novamente habitadas, ficaram desoladas. Habitação de animais selvagens. Eu não cheguei a falar sobre isso. Mas eu não vou tocar no assunto de hidrografia, eu até falei bastante que eu não devia falar a respeito do Rio Jordão e do Mar da Galileia e do Mar Morto, porque semana que vem vai vir a pessoa falar só disso. Lá, o mapa de Israel, quanto mais azul, mais chuva, quanto mais cinza, menos chuva. Aí aqui é o mapa de temperatura. Vamos lembrar, quanto mais cinza, menos chuva. Quanto mais vermelho, menos precipitação, né? No caso, menos chuva. Quanto mais cinza, menos chuva. Quanto mais azul, mais chuva. Aqui é o mapa, os dois mapas no mesmo sentido. Quanto mais ao sul, mais de Berseba para baixo, o trem fica feio. Quando Jerusalém é muito próximo do deserto, tá?
Jerusalém não é deserto, mas é muito próximo do deserto. De carro, nos nossos dias, né, tudo para nós, tudo é perto. Para nós é negócio de menos de meia horinha. Menos de meia horinha de Jerusalém, você já vai conhecer o deserto. Montanhas e planícies, eu vou passar rapidinho, vou chamar a atenção somente aqui para o Monte Hermon. O Monte Hermon é onde nasce o Jordão. Tá? O Monte Hermon, ele fica... O cume, ele é o monte mais alto de Israel, o cume dele fica nevado, fica branquinho. Você já viu pela televisão os montes cujos cumes, o topo fica branquinho? É o Hermon. Vou chamar a atenção rapidinho aqui, porque a hora já foi, do Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica longe. Ó, Jerusalém está aqui. Jerusalém está aqui. Por que Jerusalém está aqui? É só você pegar o Mar Morto, você vem cá no início do Mar Morto, traz um pouquinho para a esquerda, Jerusalém. Então, o Monte Carmelo fica muito, muito, muito longe. O Monte Ebal, o Monte Gerizim, lá em Samaria. Vocês lembram que a samaritana falou assim, mas meus pais falam que é nesse monte, o Monte Ebal e Gerizim, é lá onde que Moisés, a bênção e a maldição. Aí ela fala com Jesus, e vocês dizem que tem que ser lá em Jerusalém, e nós temos que orar no Monte Ebal e Gerizim. É lá em Samaria, esses dois montes. Monte das Oliveiras é onde está Jerusalém, e o Monte Nebo é onde Moisés viu. Rio, não vou falar de Rio também. Também não vou entrar nas 12 tribos, porque está muito, muito, muito passada a hora. Tá, irmãos? Senão a gente falava também da disposição das 12 tribos. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Irmãos, perguntas? Montanhas, distâncias? Na volta do Senhor Jesus, aquele muro das Lamentações, atrás tem a mesquita, né? Sim. Que era um antigo templo de Salomão. Sim. Aí o anticristo vai querer fazer daquilo um novo templo, né? Então, os judeus já estão até com o material comprado para fazer o novo templo, que eles acham que vai ser o Messias e não vai. O que você acha disso, pastor? Você quer dizer? Pastor Eduardo, o que você acha disso? Na verdade, gente, com licença, o povo de Israel que vai construir o templo, não vai ser o anticristo. E, na verdade, o anticristo vai querer profanar o templo. Entendi. E ali vai haver, na verdade, uma oposição do povo de Israel. Ok? Então, outra coisa também importante falar, que os guias falam para nós lá, é que há uma possibilidade, os arqueólogos estão pesquisando sobre isso, que o templo de Israel o templo de Salomão não ficava literalmente onde está a mesquita. Há uma possibilidade de ser na região que fica em frente à Porta Dourada, que é onde o Messias vai entrar. Que os árabes fecharam para o Messias não entrar, que eles têm conhecimento da profecia. Então, eles falam, inteiramente, não é bíblico, tá bom, gente? Por favor, hein? Que não seria ali, porque para derrubar aquele templo, para construir o terceiro templo, vai haver uma guerra, irmão. Ali, e é importante também você saber que onde fica aquela mesquita, a guarda, a segurança é feita pelo exército de Israel. E está sob a jurisdição, por incrível que pareça, da Jordânia. A Jordânia que tem o poder na esplanada do templo, poder político. Ok? Só que quem faz a segurança é o exército de Israel. Uma confusão terrível. Então, fique só essa informação. Então, para terminar mesmo a minha fala, eu tenho observado, pastor, que no fim dos tempos, todas as nações se levantarão contra Israel. E não é difícil isso acontecer, não, porque o que a gente tem visto de gente se manifestando a favor dos palestinos e do Hamas e contra Israel é de cair o queixo.
gente no Brasil, que é um país cristão, dos países mais cristãos que tem no mundo, nos Estados Unidos, que é um país cristão e pró-judaico, muito pró-judaico, você pegar esse pessoal mais progressista, que são todos contra Israel e a favor dos inimigos de Israel. Isso me preocupa muito, porque é bíblico, né? Orai pela paz de Jerusalém, em ti serão abençoadas todas as nações, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e a gente pega o nosso país, isso é muito preocupante, onde tem uma juventude enorme, enorme, enorme. Entre os jovens é a imensa maioria daqueles que são a favor dos inimigos de Israel. Isso me preocupa muito e me deixa muito entristecido. Mas, irmãos, assim, eu sou apaixonado por geografia, sou apaixonado por Bíblia. Se me deixasse aqui, eu ia até meia-noite mesmo, mas eu sei que os irmãos trabalham. Enfim, para não ficar mais cansativo, eu vou entregar para o pastor ou para quem é que vai assumir o microfone aqui agora.